Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por esse momento. Que Deus seja exaltado, que Deus seja glorificado pela tua vida que tem acompanhado o alimento do céu. Quero agradecer desde já a você que todos os dias tem esse compromisso, tem tido esse compromisso de parar, de ouvir essa mensagem. E eu tenho certeza que essa mensagem ela não tem sido em vão. O alimento do céu tem edificado a tua vida e eu creio que Deus tem falado profundamente ao teu coração. E mais uma vez Ele vai falar agora. Eu peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe comigo em Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 13 ao 14. Versículos 13 e 14 de Filipenses 3. Paulo diz assim: Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. O grande apóstolo Paulo, queridos, ele deixou tantas cartas, né? Paulo escreveu aos Romanos, Paulo escreveu aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Efésios, aos Gálatas. A maioria das cartas escritas que estão na palavra do Senhor foi Paulo que escreveu. E nessa aqui, Paulo escreve aos santos, aos cristãos ali da cidade de Filipos. E Paulo, ele é bem consciente quando ele diz, olha, eu não sou ainda tudo quanto eu deveria ser, porém estou concentrando as minhas energias para insistir nessa única coisa. Paulo reconhece que ele pode ser e deve ser muito mais do que o que ele era. Irmãos, quando a gente começa a pensar em Paulo, a gente vê um grande pregador, um grande homem. Paulo tem um grande testemunho, deixou um grande testemunho para mim e para você. Quem foi Paulo? Paulo, antes Saulo, era um perseguidor da igreja de Cristo. Ele perseguia os irmãos, ele perseguia os cristãos. Tanto é que quando Paulo se rendeu a Cristo, quando Paulo teve aquele grande encontro com Cristo, ele não estava indo passear, ele não estava indo para a igreja orar, não. Paulo estava indo para a cidade de Damasco para prender e, se possível, até matar os cristãos que ele encontrasse ali na cidade de Damasco. Oh, mas coitado do Paulo. Paulo não tinha nem ideia do que estava para acontecer. Os planos de Deus são maiores e melhores do que o meu e os seus. E os planos de Deus foram maiores do que os de Paulo. Porque ali, os planos de Paulo era prender os cristãos. Paulo era um seguidor, assim, fanático da lei. Ele cumpria a lei, mas ele não conhecia Jesus. E a palavra de Deus diz que quando Paulo estava ali a caminho de Damasco, veio uma grande luz, uma luz forte, e aquela luz incandescente. Paulo não conseguiu ver, olhar para aquela luz e não cair de rosto no chão. E Paulo ali se prostrou. E quando Paulo se prostrou, ele perguntou quem era, e Jesus disse, Paulo, Saulo, né? Ainda Saulo. Por que tu me persegues? E ele perguntou, quem é que está falando? E eu estou perseguindo quem? Aí o Senhor Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sabe por quê? Porque Paulo estava perseguindo o povo de Deus e automaticamente estava perseguindo o próprio Deus. Mas ele, depois que ele se converteu, ele chega aqui e fala assim, olha, eu não sou ainda tudo quanto eu deveria ser, porém eu estou concentrando todas as minhas energias. Paulo, quando se rendeu a Cristo, ele se rendeu de verdade. Ele gastou todas as suas energias em prol do Evangelho. Ele gastou todas as suas energias para aproveitar todas as oportunidades que ele tinha de pregar o Evangelho de Cristo. E ele disse aqui, olha, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Paulo esqueceu da vida que ele tinha. Paulo esqueceu de como ele foi perseguidor, porque agora
Paulo já era um perseguido por causa do evangelho de Cristo. E finalizando, ele diz: olha, esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. Queridos, Paulo, vamos dizer assim, que era um atleta de Cristo. Porque todo atleta, ele anseia receber um prêmio. Só que o prêmio não é dado no começo da corrida. Ele só é entregue no final para o vencedor. E Paulo disse: olha, eu estou correndo, eu estou fazendo a minha parte. Vai chegar o dia que eu vou receber o meu prêmio. Agora eu te pergunto, o que você tem feito com o chamado de Deus na tua vida? O que você tem feito depois que você se rendeu a Cristo? Você estagnou? Você parou? Ou você continua na sua corrida, vamos dizer assim, atlética, espiritualmente falando? Você, como atleta de Cristo, você tem se esforçado? Porque Paulo disse aqui: eu me esforço para chegar ao fim da corrida. Querido, todo atleta, todo corredor, ele precisa de muito esforço para poder chegar até a reta final. E quando ele chega à reta final, ele recebe o prêmio. Sabe qual é a reta final? É o dia que Jesus vier te chamar. Seja através da morte, porque todos nós vamos morrer. Isso é certo. Isso, nós não podemos fugir disso. Ou no dia que Jesus vier arrebatar a sua igreja e você ainda estiver aqui na terra. Essa é a reta final. Você está preparado para receber o prêmio da vitória? Você tem se preparado? Você tem se esforçado para receber o prêmio da vitória, que é viver a vida eterna com o Senhor? Pense nisso, porque agora nós vamos orar. Amém? Fecha os teus olhos e ore junto comigo. Querido Deus, querido Pai, Tu és bom o tempo todo, Senhor. Como Tu foste maravilhoso com Paulo, Tu transformaste aquele perseguidor em um homem perseguido por causa do Evangelho. E ele deixou essas instruções tão lindas. E uma das instruções que Paulo deixa para mim e para essa pessoa que está orando comigo é que nós devemos nos esforçar, porque viver a vida cristã não é moleza. Viver a vida cristã aguardando o prêmio da vitória não é fácil. Nós precisamos correr e nos esforçar como um atleta. E o atleta, Senhor, ele procura se alimentar bem, ter uma vida saudável. E é através, Senhor Jesus, desse alimento do céu, é que nós, como atletas de Cristo, temos nos alimentado bem. Estamos fortalecidos, estamos nutridos e estamos aqui, Senhor, prontos para receber o prêmio da vitória. Nos ajuda, Senhor, a estarmos nos esforçando a cada dia mais, para que esse prêmio não venha ser roubado de nós, porque o Senhor mesmo diz que nós temos que ter cuidado e vigiar, para que o inimigo não roube a coroa que está reservada para nós. É o que eu te peço junto com essa pessoa que ora comigo, e te agradecemos em nome de Jesus. Esforça-te, como ele falou para Josué, e tem bom ânimo, porque eu estarei contigo. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus.